Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o conflito entre Israel e Hezbollah. Lembrando que este conflito nada mais é do que uma extensão do conflito que Israel vem travando com o Hamas e a Jihad Islâmica. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que essa imagem. Do lado esquerdo, a bandeira de Israel, do lado direito, a logo do Hezbollah, que significa Partido de Deus. Então, vamos estudar de uma forma bem resumida esse conflito entre Israel e o Hezbollah, de maneira que vocês possam entender o contexto desse conflito, que é apenas mais um capítulo dos inúmeros conflitos que ocorrem no Oriente Médio e, sobretudo, entre judeus e árabes. Então, vamos lá dar seguimento e falar sobre a origem do Hezbollah. Então, Hezbollah significa Partido de Deus, um movimento político-militar que surgiu lá no Líbano em 1985, dentro do contexto da Guerra Civil Libanesa. Então, o grupo foi formado após a invasão do sul do Líbano por Israel em 1982. Aí vocês vão me perguntar, o que levou Israel a invadir o sul do Líbano? Naquela época, o Líbano estava mergulhado numa guerra civil que se estendeu de 1975 a 1990, uma guerra travada entre inúmeras facções, principalmente envolvendo cristãos e muçulmanos. É bom lembrar que naquela época a população libanesa era constituída predominantemente por cristãos e muçulmanos dentro de uma composição muito parelha, ou seja, era quase igual o percentual de cristãos em comparação ao percentual de muçulmanos. O sul do Líbano, uma região ocupada predominantemente por cristãos, e o restante do Líbano ocupado predominantemente por muçulmanos. E a capital libanesa, tinha mais ou menos uma composição mais ou menos, equiparada entre cristãos e muçulmanos. Então, sendo assim, dentro desse contexto da invasão do sul do Líbano por parte das IDFs, Forças de Defesa de Israel, dentro desse contexto nós temos que levar em consideração o porquê de Israel ter invadido o sul do Líbano, lembrando que o Líbano havia recebido um grande contingente de refugiados palestinos, que o Líbano estava numa guerra civil e que a invasão do sul do Líbano por parte de Israel tinha dois objetivos. De certa forma, proteger os cristãos, que era a população majoritária do sul do Líbano, contra os ataques feitos por organizações paramilitares muçulmanas, e também atacar os campos de refugiados palestinos que haviam no sul do Líbano e que, em função da ação
de atividades hostis a Israel levou o governo de Israel a invadir a região, por onde permaneceu durante um determinado período. Então, nós tivemos em 1982 a invasão do sul do Líbano, e em razão disso, dentro do contexto que veio a seguir essa invasão, nós teremos a fusão do grupo Amal, que era o principal grupo muçulmano, o principal grupo extremista participante da Guerra Civil Libanesa, e outros grupos que participaram desse confronto, que se estendeu por cerca de 15 anos, deixando um rastro de destruição e milhares de mortos e feridos numa guerra sangrenta que dilacerou o Líbano. O líder do Hezbollah atual é o Hassan Nasrallah, que está aqui representado à esquerda, que há muito tempo é um dos defensores da destruição do Estado de Israel. Então, o Hezbollah é um dos grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel e a morte dos judeus. Sede do Hezbollah, Beirute, capital do Líbano. Ideologia: nacionalismo islâmico, pan-islamismo, anti-imperialismo, então pode-se dizer que eles são anti-Estados Unidos, jihadismo, pregam a Guerra Santa, xiita, anti-sionismo, ou seja, é um movimento político-militar que se opõe ao Estado de Israel, não só anti-sionismo, como também antissemitismo, que é também uma defesa do Hezbollah, um grupo que hoje assume, vamos dizer assim, um papel importante no campo militar libanês, até mesmo porque o Hezbollah, de acordo com especialistas, fontes internacionais, tem mais de 100 mil paramilitares nas suas fileiras. Esses militares receberam treinamento principalmente de militares pertencentes à Guarda Republicana Iraniana, que é a força de elite existente do Irã, portanto, militares com um bom treinamento militar, que recebem muitas armas procedentes principalmente do Irã e da Síria, e que ao longo dos anos foi se fortalecendo e hoje representa de forma sistemática uma ameaça à segurança do Estado de Israel. E lembrando que o Hezbollah tem participado das ações de ataques ao território israelense em apoio ao Hamas e à Jihad Islâmica, que são grupos fundamentalistas islâmicos sediados na faixa de Gaza, que em 7 de outubro de 2023 promoveram um ataque a Israel, culminando com a morte de mais de 1.200 pessoas, assim como ferimentos em tantas outras pessoas, além, é claro, do sequestro de acordo com os dados atuais, de mais de 200 judeus, muitos dos quais já morreram na faixa de Gaza. Talvez em função dos ataques que as IDFs têm feito na faixa de Gaza para destruir a infraestrutura do Hamas e também da Jihad Islâmica, ou em represália a esses ataques, esses grupos extremistas islâmicos tenham executado alguns dos reféns de sua posse. Então, nós temos aí, vamos dizer, um conflito que, dentro do ponto de vista geopolítico, é de grande risco de escalada, uma vez que nós temos diversos atores nesse momento que estão atuando contra o Estado de Israel, não só esses grupos fundamentalistas islâmicos sediados na faixa de Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica, como o próprio Hezbollah no território libanês, e nós temos ainda lá
no sul da Península Arábica, no Iêmen, os huitis, que também declararam guerra ao Estado de Israel, com forte apoio do Irã, que se transformou nos últimos anos numa potência regional no Oriente Médio e que constitui, de fato, uma ameaça militar ao Estado de Israel e até mesmo, podemos assim dizer, os interesses das grandes potências capitalistas ocidentais, principalmente os Estados Unidos, no Oriente Médio e até mesmo aos estados moderados árabes, aqueles que têm governos sunitas. Então, dando seguimento a essa aula, nós temos aqui a invasão do Líbano em 2006. Podemos assim dizer que a primeira guerra, de fato, que envolveu Israel e o Hezbollah, ocorreu em 2006. Ah, professor, o que determinou essa guerra que completou 18 anos? Agora, nós tivemos o início no dia 12 de junho de 2006, término 14 de agosto, aqui está digitado errado, 14 de agosto de 2006, então, uma guerra que se estendeu por um pouco mais de um mês. Então, qual foi o fator gerador dessa guerra? Lembrando que não só o Hezbollah, como também o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos fundamentalistas islâmicos, palestinos ou não palestinos, que estão ali nas proximidades de Israel, vem há muito tempo cometendo atentados contra o Estado de Israel, atentados terroristas. Então, num desses embates que ocorreu ali na fronteira entre o Líbano e Israel em 2006, o Hezbollah atacou as colinas de Golã, é um território sírio que foi ocupado por Israel na Guerra dos 6 Dias e hoje incorporado ao Estado de Israel. E esse ataque feito com o lançamento de foguetes Katyusha contra posições militares de Israel ali nas colinas de Golã e também um ataque feito a uma patrulha onde tínhamos 2 veículos militares de Israel patrulhando uma determinada área da fronteira entre Israel e Líbano, e esse ataque culminou com a morte de 3 israelenses, ferimentos em outros 2 soldados israelenses e também a captura, o sequestro de 2 militares de Israel. Então, o governo de Israel, na época, deu um prazo para que o Hezbollah libertasse os soldados sequestrados, o que não foi cumprido, razão pela qual as IDFs lançaram uma grande ofensiva no sul do Líbano, com o objetivo de destruir a capacidade militar do Hezbollah na região, e essa guerra culminou com a morte de mais de 1.000 libaneses, claro que em sua maioria militares do Hezbollah. Mais de uma centena de militares de Israel morreram nessa guerra, mas o que nós temos de saldo dessa guerra, além, é claro, das mortes derivadas dos combates e dos ataques realizados por ambas as partes, nós temos um saldo de destruição em algumas cidades libanesas, a destruição da capacidade militar do Hezbollah, e através de uma resolução da ONU, a resolução 1701, que determinava o fim do conflito e a desocupação por parte das IDFs do sul do Líbano. Então, apesar dessa resolução ter sido rejeitada tanto pelos árabes assim como pelos judeus, o exército israelense acabou desocupando o sul do Líbano, e a ONU criou a UNIFIL, que é uma força militar internacional
para controlar ou exercer, vamos dizer, o controle dessa faixa de fronteira entre Israel e Líbano, apesar das exigências do governo de Israel, que queria que a ONU criasse uma faixa de segurança de 30 quilômetros, além da fronteira que separa o Líbano de Israel, como forma de proteger o Estado de Israel de eventuais ataques terroristas realizados pelo Hezbollah. Mas essa faixa de segurança ela não foi, na verdade, criada pela Organização das Nações Unidas, o que deixou essa zona de fronteira relativamente vulnerável a futuros ataques do Hezbollah, como aconteceu em diversas ocasiões pós o fim dessa guerra entre Israel e Líbano, que na verdade foi a segunda guerra travada entre os dois países. Só que essa guerra, mais precisamente, foi entre Israel e Hezbollah, apesar de ter tido algum envolvimento das Forças Armadas libanesas. Eu quero que vocês entendam que o poder bélico do Hezbollah é maior do que o poder bélico do próprio exército libanês. Ou seja, o Hezbollah não só em quantidade de efetivos militares, mas também em armamentos, é mais poderoso do que o exército libanês. Então, como a ONU ela não cumpriu ou não acatou, podemos assim melhor dizer, o pedido de Israel de criar essa faixa de segurança de 30 quilômetros além da fronteira que separa o Líbano de Israel, tal fato acabou contribuindo para a manutenção das hostilidades nesses últimos 18 anos. Em diversos momentos tivemos ataques ali na zona de fronteira e respostas da IDFs a esses ataques promovidos pelo Hezbollah. Há também de se destacar que as IDFs, através da sua força aérea, mais precisamente, nesse período de 18 anos, já atacou também inúmeras vezes comboios transportando armas da Síria para o Líbano, logicamente para o Hezbollah, assim como também atacou inúmeras vezes instalações militares do Hezbollah em território libanês, em resposta não só às ameaças que esse armamento possa constituir a segurança do Estado de Israel, assim como também em represália aos ataques promovidos pelo Hezbollah contra o Estado de Israel. Então, no seu direito legítimo de defesa, Israel ele não só faz ataques preventivos, como também promove retaliação aos ataques promovidos pelo Hezbollah aos militares israelenses, às bases militares israelenses e ao próprio território israelense como um todo. Aqui nós temos a imagem de uma explosão na época, foto antiga, 18 anos, de uma área na capital libanesa, Beirute, uma área que foi atacada pela Força Aérea de Israel. Aqui nós temos algumas imagens para mostrar o arsenal do Hezbollah. Então aqui você tem uma caminhonete com o lançador de foguetes, então aqui com a capacidade para lançar 10 foguetes. Então o Hezbollah possui uma grande quantidade de caminhonetes desse tipo. Aqui nós temos lanças-foguetes, que são, não sei se aqui é míssil antiaéreo de curto alcance, provavelmente venha a ser isso, ou foguetes antitanque, que normalmente não tem esse tamanho todo. Eu acredito que aqui venha a ser míssil antiaéreo de curto alcance. Aqui nós temos imagem de drones do Hezbollah, que esses drones são fornecidos pelo Irã ao Hezbollah. O Hezbollah conta com milhares de drones com capacidade de atacar o Estado de Israel. Aqui nós temos um outro veículo com lança-foguete. Aqui nós temos um foguete já de relativo porte, que é muito utilizado
para atacar o Estado de Israel. Aqui nós temos outra imagem de drones do Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah, de acordo com as fontes extraoficiais e fontes militares, né, especialistas militares de vários países do mundo, teria recebido, inclusive, sistemas antiaéreos. Inclusive, essa aula está sendo gravada no dia 22 de setembro de 2024. Ontem, no dia 21 de setembro, me parece, de acordo com as informações extraoficiais, que um caça de Israel foi abatido sobrevoando o Líbano por um míssil antiaéreo disparado pelo Hezbollah, míssil este de origem iraniana. Então, de acordo com aquilo que tem sido informado pela imprensa, o Hezbollah conta com mais de 150 mil foguetes e mísseis, fora milhares de drones, um exército que é constituído por cerca de 100 mil combatentes, estima-se mais ou menos em torno de 100 mil a 150 mil combatentes que o Hezbollah possui, muitos dos quais com experiência em combate, até mesmo porque o Hezbollah ajudou o governo do presidente Bashar al-Assad a enfrentar os rebeldes que queriam derrubar o governo do presidente Bashar nesse contexto da guerra civil síria, que iniciou-se em 2011 e se estende até hoje, não com a mesma proporção de alguns anos atrás, mas a guerra civil síria se estende até os dias atuais, e o Hezbollah enviou para o território sírio milhares dos seus combatentes que foram fortalecer o exército da Síria para enfrentar as inúmeras forças rebeldes que lutavam para derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. Então, muitos militares do Hezbollah têm experiência efetiva, porque uma coisa é você receber o treinamento militar, outra coisa é você adquirir a experiência no campo de batalha. Então, logicamente que as dificuldades militares de Israel frente ao Hezbollah são muito maiores do que estão sendo em relação à guerra que as IDFs vêm travando na faixa de Gaza contra o Hamas e a Jihad Islâmica. Mesmo com a grande superioridade tecnológica e também de armamentos e treinamento das IDFs, uma guerra na faixa de Gaza, ela é uma guerra extremamente complexa, porque é uma guerra mais urbana, onde as IDFs combatem muitos militares que, inclusive, em função da extensa rede de túneis que tem na faixa de Gaza, estimada em 500 quilômetros e até apelidada a metrô de Gaza, isso cria uma complexidade dentro do contexto da guerra urbana, em função da guerrilha urbana, muito grande para as IDFs. Então, mesmo com toda a destruição que as IDFs têm causado na faixa de Gaza, com a morte de mais de 40 mil palestinos, ferimentos em outras dezenas de milhares de palestinos, a guerra ainda não chegou ao fim. Ela vai completar agora, no dia 7 de outubro de 2024, um ano do conflito. Então, Israel está guerreando contra grupos fundamentalistas islâmicos que têm um bom treinamento militar. E agora, dentro desse novo capítulo, nós temos a escalada do conflito regional envolvendo as IDFs e o Hezbollah, com uma iminente possibilidade de participação do exército libanês numa guerra aberta entre Israel e Líbano, que provavelmente também terá o envolvimento da Síria, o envolvimento do Irã e até mesmo o envolvimento do Iêmen através dos Huitis. Então, nós temos um conflito no momento que a gente considera muito delicado, porque é um conflito que está se escalando, ou seja, está ampliando sua área e a sua dimensão, e isso pode gerar uma guerra de grandes proporções ali no Oriente Médio.
Então essa imagem aqui é só para mostrar a vocês a origem desse conflito, que foi no dia 7 de outubro de 2023, quando num feriado religioso judaico, membros do Hamas e da Jihad Islâmica atacaram diversas localidades de Israel. Aqui nós temos o mapinha da faixa de Gaza, e esses retângulos vermelhos foram os pontos em que militares, ou extremistas pertencentes ao Hamas e à Jihad Islâmica atacaram civis, atacaram militares, deixando um rastro de mortes e destruição. Só em mortes mais de 1.200 pessoas, e também fora os feridos, enfim. Então esse ataque feito por esses dois grupos fundamentalistas islâmicos acabou desencadeando essa guerra entre Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica. Lembrando que também esse conflito tem uma escala menor num outro território palestino, que é a Cisjordânia, onde as IDFs estão combatendo grupos terroristas, núcleos ou células de terrorismo na Cisjordânia. E agora, dentro desse capítulo mais atual, a escalada do conflito envolvendo agora Israel e Hezbollah. Lembrando que esses ataques na área de fronteira, promovidos pelo Hezbollah a Israel e por Israel ao Líbano, já se arrasta por vários e vários meses. Só que agora o conflito está passando para uma outra etapa, uma outra escalada, até mesmo porque os mais recentes ataques realizados por Israel ao Líbano, atingindo centenas de alvos dentro da estrutura militar do Hezbollah, é um sinal bem claro da escalada do conflito e de uma nova etapa do conflito, que eu acredito que seja objetivo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destruir ou, no mínimo, reduzir bastante a capacidade militar do Hezbollah, para que se possa buscar um momento de tranquilidade ali para o norte de Israel. Lembrando que dezenas de milhares de judeus que moram em cidades e povoados do norte de Israel tiveram que deixar a região meses atrás por causa desses ataques que estão sendo promovidos pelo Hezbollah, colocando em risco a segurança da população civil, razão pela qual as IDFs se prepararam para dar uma resposta mais contundente, mais dura ao Hezbollah. E nos últimos dias, o que nós estamos presenciando é, de fato, a escalada do conflito, com a Força Aérea de Israel destruindo centenas de alvos a cada dia dentro do território libanês, atacando a infraestrutura militar do Hezbollah, que envolve quartéis, bases, depósitos de munições, fábricas de armas, enfim. Agora, essa capacidade militar que Israel está destruindo do Hezbollah é a infraestrutura de superfície. Nós temos que lembrar que nesses anos que se passaram, o Hezbollah também criou inúmeras estruturas militares subterrâneas, e boa parte do seu arsenal militar está em depósitos subterrâneos que são difíceis de serem identificados. E também, para destruir esses depósitos, é preciso de mísseis com essa capacidade de penetrar no solo, perfurar a rocha, atingir dezenas de metros de profundidade para depois causar a explosão. E, logicamente, que dependendo de onde essas estruturas foram construídas e de que forma elas foram construídas, torna-se muito difícil para as IDFs, de fato, destruir essa infraestrutura militar que existe no Hezbollah, nos subterrâneos existentes no território libanês. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui,
Ataques de Israel eliminaram importantes comandantes do Hezbollah. Então, importantes comandantes do Hezbollah foram eliminados nesse quase um ano de conflito na região. Inclusive, no transcurso dessa semana, a inteligência de Israel soube de uma reunião envolvendo inúmeros comandantes de ponta do Hezbollah, ou seja, lideranças do comando militar de Israel, e promoveu um ataque que matou mais de 40 pessoas no prédio onde estava sendo feita essa reunião. Inclusive, as notícias mais recentes dão conta que 12 importantes líderes e comandantes do Hezbollah morreram nesse ataque promovido pela IDF. Então, ataques como esse têm sido feitos com muita frequência pelas IDF, e ela procura, através da morte das grandes lideranças do Hezbollah, reduzir essa capacidade de organização e ação militar contra o Estado de Israel. Então, na verdade, se nós pegarmos nesse praticamente um ano de conflito, muitas pessoas de grande importância dentro da estrutura militar do Hezbollah e também na estrutura política já foram eliminadas pelas IDFs. Israel tem um serviço de inteligência, o Mossad, que o outro, que é o Shin Bet, que são serviços que estão considerados os melhores do mundo. Agora, o que chamou a atenção essa semana também, e esse ataque, ele saiu fora do contexto pela forma como ele foi feito, Israel conseguiu explodir mais uma grande quantidade de pager, Por que o pessoal do Hezbollah está usando pager? Por quê? E o walkie-talkie também, que foi posteriormente, foi posteriormente destruído. Por que Israel conseguiu e elaborou um plano que eu considero de grande inteligência, colocar dispositivos que provocassem a explosão dos peixes? Por que o Hezbollah passou a utilizar isso? Porque se você faz a comunicação por celular, primeiro, que você pode bloquear o sinal de celular. Segundo, o sinal de celular é rastreado. Então, isso daria às IDFs, lembrando que Israel tem uma tecnologia de rastreamento de ponta, considerada uma das melhores do mundo. Então, seria fácil rastrear, inclusive identificar a localização desses membros do Hezbollah e promover os ataques com maior precisão, causando maior destruição e também provocando mais mortes entre militares do Hezbollah. Já o sistema de comunicação através do pager, lembrando que esses pager que estavam de posse do pessoal do Hezbollah, de fabricação de Taiwan, então não se sabe como ainda, existem suposições de que Israel teria interceptado um carregamento de pager destinado ao Hezbollah e ter colocado ali dispositivos que causassem a explosão do aparelho quando ele fosse ligado. Agora, o que eu acho estranho é o seguinte, mas há quanto tempo esses pager já estavam de posse desses militares e políticos do Hezbollah? De que forma eles acionaram o mecanismo que causou a destruição? Claro que existem aviões com essa capacidade tecnológica, aviões que têm tecnologias de guerra eletrônica, então, de repente, com uma determinada tecnologia, poderia ter acionado esses mecanismos que causaram o superaquecimento do pager e, consequentemente, a explosão. E como esse, normalmente, dispositivo, eu lembro, porque isso aqui nós usávamos na década de 90 aqui no Brasil, antes do celular, então a gente colocava aqui, na cintura, não dá para ver de repente a cintura, mas na cintura. Então você colocava normalmente na calça, entre a calça e o cinto, ainda tirava onda, porque ali aparece a mensagem,
da pessoa que está mandando um recado para você, uma mensagem qualquer. Então, ao explodir esses dispositivos, mais de 4.000 pessoas, muitas das quais membros do Hezbollah, foram feridas, e não só no Líbano, como também na Síria, assim como também, dezenas de pessoas, em função da gravidade dos ferimentos, vieram a óbito. E uma das pessoas feridas foi o embaixador do Irã. Olha a complexidade disso, Mas, ou vamos dizer assim, um membro do governo do Irã, o embaixador do Irã, sofreu ferimentos. Eu fico pensando se o embaixador do Irã tivesse morrido em função da explosão do pager que ele carregava. Talvez o Irã já tivesse atacado Israel no mesmo dia ou dias após, porque a tensão envolvendo os dois países está no limite. Vamos dizer, o pavio aceso do barril de pólvora já está quase dentro do barril, a ponto de causar uma explosão, e caso venha ocorrer essa guerra entre Israel e Irã, será uma guerra de grandes proporções e com uma capacidade de destruição significativa. Os Estados Unidos, inclusive, reforçou a sua presença militar no Oriente Médio para tentar, através da intimidação, evitar que o Irã promova um ataque em larga escala contra o Estado de Israel. Aqui nós temos a atual fase do conflito entre Israel e Hezbollah, que intensificou-se nessa última semana, não só pela explosão dos dispositivos eletrônicos como o pager, mas também em função das centenas de ataques aéreos promovidos pelas IDFs para destruir a infraestrutura militar do Hezbollah em território libanês, com o objetivo de reduzir essa capacidade não só de resposta, mas também a capacidade de ataque ao Estado israelense. Aqui nós temos uma área explodindo, um ataque de Israel, destruindo uma área em território libanês. E aqui nós temos um mapinha que foi publicado agora, recentemente, sobre essas bolinhas azuis, indicam os ataques mais recentes de Israel no território libanês, e as duas bolinhas vermelhas, o ataque do Hezbollah em território de Israel. Então nós temos a ampliação do conflito entre as duas forças, e tudo leva a crer que nós teremos ou iremos vivenciar uma guerra de longa escala ou de grande escala no Oriente Médio nas próximas semanas, se a ONU e as grandes potências militares não conseguirem levar as partes que estão envolvidas nesse conflito a sentar e negociar um cessar-fogo, um acordo que possa pacificar ou reduzir as tensões na região. Aqui nós temos de onde vem o apoio do Hezbollah, os principais aliados do Hezbollah. O mais importante deles é o Ayatollah Ali Khamenei, que é a liderança religiosa do Irã. Lembrando que o Irã é um Estado teocrático, tem um presidente eleito, mas eu posso garantir a vocês que o presidente eleito não faz nada que envolva interesses políticos, econômicos e militares do Irã sem o crivo do clero religioso e, sobretudo, da grande liderança religiosa do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Aqui nós temos o presidente da Síria, Bashar al-Assad, importante histórico aliado do Hezbollah. A Síria, juntamente com o Irã, são os dois principais fornecedores de armas ao Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah, em gratidão, enviou milhares de militares para, ao lado do exército sírio, combater os rebeldes que queriam derrubar o seu governo, o governo presidente Bashar al-Assad. E aqui nós temos o Abdul Malik al-Houthi, que é o grande líder atual dos Houthis lá no Iêmen. Lembrando que também o Iêmen, agora recentemente, poucos dias atrás, lançou um outro míssil contra Israel, mas ele foi abatido, não causou danos nenhum.
E Israel prometeu uma resposta dura e atacou as principais rampas de lançamento de mísseis lá do Iêmen, causando sérios prejuízos. Já tinha atacado há mais de um mês atrás o território do Iêmen, destruindo o mais importante porto do país, e a resposta de Israel ao Iêmen será mais dura ainda nos próximos dias, não sabemos como, mas será mais dura ainda. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreve aí no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, indique o canal aos seus parentes, seus amigos, enfim. O canal Geogênio tem um único objetivo: a democratização do ensino da geografia. Esse tema é de grande importância geopolítica, militar, e poderá fazer parte agora dos concursos de vestibulares a serem realizados no final de 2024 e início de 2025. Valeu, moçada! Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 22 de setembro, início da primavera de 2024. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!